Desde que assumiu a presidência, Donald Trump se distanciou da Europa e, sobretudo, da Ucrânia, dando fortes acenos a Moscou. Chamou Volodymyr Zelensky de ditador e, no último dia 28 de fevereiro, em uma coletiva conturbada, acabou causando a expulsão do presidente ucraniano da Casa Branca. Quais serão os planos de Donald Trump para o fim da guerra da Ucrânia? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Desde que começou, há 3 anos atrás, né, nem parece que faz tanto tempo, a guerra da Ucrânia pautou um pouco os noticiários, aí depois a questão do Hamas e Israel tomou lugar nos noticiários da Globo News, e agora parece voltar, mas por motivos diferentes, né? A gente sabia que o Trump não era muito simpático à relação americana com a guerra, tal, com o investimento americano na guerra da Ucrânia, assim por diante. Mas ele tem sido bem duro, né? Para um começo de negociações, assim. Eu acho que o que pega é que a gente pensa, você falou 3 anos, né? Quando você falou essa data, realmente, ao mesmo tempo que parece muito pouco, né? Porque quando a guerra começa, e eu tenho essa lembrança do conflito, a primeira coisa que eu me lembro é pessoas próximas ao Kremlin falando que Kiev ia cair em 3 anos, em 3 dias, não caiu em 3 anos, né? Mas a segunda coisa é o sentimento, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, de defesa da Ucrânia. Teve um sentimento de, olha, a Rússia está praticando um crime de guerra sem proporção, invadindo outro país europeu, mesmo que do leste europeu, que não buscou o conflito, que na verdade estava buscando se aproximar dos países europeus e americanos, da OTAN, né, é uma das justificativas do Putin do porquê ele invadiu. E assim, você vê 3 anos depois, a mudança de tom da Casa Branca do Biden pro Trump é surpreendente, né? Em algum nível até parece que o Trump quer demover toda a política do Biden, no sentido de mostrar um distanciamento muito claro de que eles são equidistantes em relação ao que eles pensam sobre quase todos os temas. E eu acho que a guerra da Ucrânia foi uma das principais forças políticas do Biden, principalmente no ano do início de 22, porque mostrava ali certo fortalecimento dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros europeus, que era uma coisa que a Europa já reclamava no primeiro mandato do Trump, de que ele já tinha desgarçado alguns laços com a comunidade europeia, tem aquela famosa foto dele com a Merkel, então eu acho que isso o Biden já busca reconstruir esses laços, por isso que é um apoio tão sistemático à Ucrânia, e a volta do Trump parece ser um rompimento institucional da Casa Branca com a gestão anterior. Agora, a questão da intensidade, e eu fiquei me pensando durante um tempo por que o Trump está tão interessado em encerrar a guerra tão rapidamente, né, e usa de estratégias tão agressivas para encerrar, além da questão do isolacionismo, que parece ser um mote do governo dele, ele tentar tirar os Estados Unidos desses conflitos internacionais, principalmente dos conflitos internacionais multilaterais, que ele é bem adverso, é a questão das guerras comerciais, né? Ele parece muito mais interessado num conflito comercial, e aí ele pode ter olhos voltados para a China, especialmente, do que ficar dividindo a atenção dele com o fronte no leste europeu, né? Então a impressão que eu tenho é que ele quer encerrar esse conflito, até como promessa de campanha, e concentrar os esforços dele no que ele considera prioritário, que é reequilibrar o balanço de pagamentos dos Estados Unidos, especialmente com a China e os países que a China ganhou afinidade aí na última década. Cara, eu concordo plenamente. Até porque eu acho que o Trump ele é assessorado por um núcleo, sobretudo aquela galera do Steve Bannon, etc., que eles têm uma compreensão de que em 30 anos a Europa vai ser um continente de segunda classe. A Europa não tem perspectivas de crescimento, etc. e tal. Tipo, a China é o grande inimigo. E o que ele sinaliza acenando para Moscou, né? Você tirar a Rússia do isolamento econômico que as sanções impuseram, é você tirar a Rússia dos braços completos da China, né? E quando a gente pensa assim, a Rússia e os Estados Unidos têm que ser obrigatoriamente antagônicos e a China e a Rússia precisam ser obrigatoriamente aliados, assim, muito bem. Isso é claro que não vai ter uma mudança de lado, né? Até eu tava conversando com um amigo de madrugada, ele falou, nossa, então eu acho que agora a Ucrânia tá ligando para Pequim, né? Mas não vai ser essa mudança de lado. Mas assim, para a Rússia,
o Trump estar sinalizando, olha, volta pro comércio internacional e vamos encerrar essa querela toda, é muito mais vantajoso, inclusive, do que qualquer ganho militar que eles não tiveram de verdade com a Ucrânia, né? É louco essa mudança de lado, né? Na hora, assim, que eu via o vídeo, eu olhei como que o Partido Republicano vai responder a isso. Porque o Partido Republicano, ele tem um histórico. A pauta anti-Rússia é muito forte nos Estados Unidos, mas era uma bandeira muito forte dos republicanos. O Trump nunca teve um apreço pela OTAN, pela ONU, nunca foi bandeira dele desde o primeiro mandato. Mas espanta a velocidade que isso vem, a proporção e a velocidade dessa mudança dele, sabe? De lado, os Estados Unidos ele tem uma linha de raciocínio. Política externa americana, ela é feita através de continuidade. Ele é uma ruptura. Eu já falei essa palavra mais de 1000 vezes aqui nessa curta história do nosso podcast, mas é uma ruptura. O que choca é a velocidade como ele faz isso. Aquela cena da Saloval é grotesca. É, O isso nunca aconteceu vice-presidente antes. Isso nunca aconteceu antes. nunca aconteceu antes. O J.D. Vance parece um pitbull. Descortês é o mínimo que se pode falar, é muito agressivo o tratamento que foi dado ao Zelensky, e parece que até foi uma armadilha para o Zelensky, né? Porque o Trump já propõe um acordo que é desfavorável para a Ucrânia, ceder território para exploração de terras raras, férteis para os Estados Unidos. O Kremlin chega até a falar de uma cooperação para a exploração desse território, né? Que a Rússia também teria. E assim, o Zelensky sabe que ele está numa situação delicada, tanto em relação ao apoio internacional, porque muitos dos partidos que têm vencido eleições aí nos últimos 2 anos parecem mais tão interessados em manter o apoio contínuo à guerra, mesmo dentro da Europa, né? A gente tem também uma situação delicada para o Zelensky no front, né? A Rússia... 2022 foi o ano que a Ucrânia parecia fazer avanços importantes para pelo menos prolongar a guerra e evitar uma perda mais material de território. 23 e 24 foram anos de vitórias da Rússia, né? A Rússia conseguiu não só avanços importantes, mas como evitar que a Ucrânia recuperasse os territórios que a Rússia hoje já ocupa, né? Então ele sabe que ele está numa posição muito delicada e, sabendo disso, ele vai até Washington, mesmo sendo proposto um termo de rendição, um cessar-fogo muito desfavorável para a Ucrânia, para negociar. E mesmo com a boa vontade que ele tem de negociar um acordo, ele não aceitou ele unilateralmente, mas foi até lá para negociar, porque sabe que precisa desse apoio americano para conseguir o melhor acordo possível nesse momento, que já não vai ser muito favorável. O Trump ainda trata ele dessa forma e o Vance ainda trata ele dessa forma. Assim, o Trump e o Vance pareciam que criam um aceite íntegro, assim, tudo que vocês propuserem eu vou aceitar, não vai ter nem possibilidade de eu negociar. E assim, até pela postura corporal, as falas, eles talvez até estavam esperando um Zelensky mais subserviente, o que é... O Zelensky já está numa condição de subserviência completa, ele sai da Casa Branca falando que os Estados Unidos são aliados, que ele não quer perder os Estados Unidos como parceiro, ele agradece os Estados Unidos, quer dizer, o Zelensky já está numa posição subserviente, mas o Trump ainda parecia querer humilhá-lo ali, né? Eu falei em off que parecia que ele demitiu ele no Aprendiz, né? Eu fiquei com essa sensação assim, parece que ele está demitindo o seu estagiário no Aprendiz, né? Meio, assim, é inacreditável. Agora, tem uma coisa, nós estamos falando de União Europeia, de mudança de lado. No começo dessa semana, o Macron se encontrou com o Trump. E o Macron foi bem com o Trump, hein? Foi bem. Foi. O Macron, ele tem ele, por bem ou por mal, ele nunca deixa de dar opinião. Ele não baixou o nariz pro Trump, né? Porque o Trump começou a falar da Rússia, que a Ucrânia era não sei o que, ele falou não, né? Ele interrompeu o Trump. Isso é uma cena que define o posicionamento da União Europeia. O que a União Europeia quer fazer, se distanciar, e o quanto esse conflito importa para eles. Mas virou uma coisa defender o Zelensky ficou odiado por todo mundo agora, né? Que nunca foi um cara muito forte, né? Cara, eu sempre comentei com você, Pedro, um momento que seria definidor pro Zelensky, eu acho que é um momento que o Zelensky perde. E até a forma com que o Trump passou a se dirigir a ele, quando o Zelensky não convoca a eleição, eu acho que ele cai na popularidade internacional. E eu entendo perfeitamente, porra, mas você vai fazer eleição, você tá em guerra, tal, precisa de todo um negócio, né? Tem todo o dinheiro e aparato, tal. É verdade, é difícil mesmo, eu compreendo a questão logística. Mas isso ia dar um ar para a comunidade internacional de legalidade daquele sujeito, que ali ele perde numa questão narrativa que o Trump usa agora. Quando o Trump chama ele de ditador, quando o Trump menospreza ele, porque que nem o Macron falou não
não pro Trump, e o Trump só fez o biquinho, bababá, olhou pra frente e ficou aquela coisa. Porque a França é uma coisa, né? A França representa um grupo forte. E o Macron representa uma figura também diferente. E o momento, eu acho isso muito interessante, porque o Trump tava ali fazendo biquinho, bababá, o J.D. Vance atacando, mas o Trump só, beleza. Quando o Zelensky fala, não, vocês não sabem isso agora, mas vocês vão saber, aí é que o Trump levanta. Porque ele tá jogando pro público americano, de que, ó, nós não temos esse medo aqui. Nós somos um país seguro, etc e tal, não há perspectivas de guerra. E aí quando ele começa a falar, não, você não fala como a gente deve se sentir, a gente tá se sentindo ótimo, essas coisas que o Trump fala, né? Ele tem um jeito muito engraçado de falar. E você tá levando a gente para uma terceira guerra mundial. E eu acho que o que tem dele não ter convocado as eleições, eu concordo, lembro de você ter falado isso também, ele não ter essa legitimidade perante a comunidade internacional, então dá munição pro Trump chamarem de ditador. Claro, a conjuntura internacional se alterou muito nos últimos 2 anos, né? Quando ele criticava o Lula, ele estava num contexto de conjuntura internacional onde as principais potências europeias e os Estados Unidos estavam apoiando. Mas hoje ele ficou sem apoio, né? Claro, a Europa vai responder, o primeiro-ministro britânico já falou de subir o orçamento de defesa, eu acho que isso é uma tendência que a Europa já estava acontecendo na Europa nos últimos anos, justamente por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora a tendência é cada vez mais, porque é um pouco esse sentimento que a União Europeia, principalmente os países que eram mais próximos dessa agenda comum com os Estados Unidos, de que os Estados Unidos nos abandonou. Se a gente quiser garantir aqui uma autonomia, uma defesa do nosso território, até defesa física do nosso território, a gente precisa fortalecer o nosso aparato militar. Eu acho que isso é um movimento que a gente vai ver nos próximos anos. Assim, acho que estados nacionais vão gastar mais dos seus orçamentos para tentar melhorar o seu equipamento militar, o número de recrutas, etc. E assim, acho que com algum respaldo de uma parte da opinião pública europeia, né? Claro que existem partidos ali que têm posições menos simpáticas à Ucrânia, e muitos desses partidos têm ganhado espaço no terreno europeu, mas eu imagino que europeus de grandes capitais, parisienses, londrinos, berlinenses, vão apoiar candidatos que apresentem posições mais favoráveis a um gasto militar com defesa da integridade do território. O novo chanceler alemão, inclusive, recém-eleito, um dos planos para voltar ao boom da economia alemã é focar na economia de guerra. Focar em armamento e etc. Exatamente. A Alemanha fez isso 3 vezes. 2 vezes. Então, isso foi engraçado. Eu li um artigo muito interessante sobre isso há uns 2 anos. Começar com uma pergunta, né? Quão grande pode ser a potência bélica alemã novamente? Claro que isso assusta, né? Mas exatamente isso que nós estamos falando aqui. Há 2 anos, então, como a Alemanha investiu em poder bélico para respaldar a Ucrânia e, claro, fazendo uma análise de risco, né? Se o Trump for eleito, vamos ter uma reserva, né? Para a gente ir para os finalmente do programa e indo nessa linha, isso gera um choque de interesses muito imediatos para os Estados Unidos, porque se a gente tem um presidente como o Trump, que é mais isolacionista, que não está interessado tanto nas suas obrigações internacionais, etc e tal, como é que a gente pode ter uma OTAN saudável? Porque o Trump ele tem um mérito, que ele disse que ele iria fazer isso isso antes, eu acho, lá em 2016, eu acho que ele falou isso, que ele ia fazer os países da OTAN todos contribuírem tanto quanto os Estados Unidos, que é 2% do PIB de cada país. De fato, isso aconteceu. Não por causa dele, necessariamente, tal, mas isso aconteceu. Então a OTAN vai estar fortalecida economicamente, né, mais financiamento. Mas dos últimos 10 anos para cá, a gente tem tido muitas brigas, sobretudo por causa das questões do Oriente Médio, entre países da OTAN, sobretudo entre a França e a Turquia, etc. Isso meio que era o pêndulo da balança, o fiel da balança dessas discussões sempre eram os Estados Unidos. Agora, com esse distanciamento americano da Europa e com o distanciamento inglês também da Europa, desde o Brexit, né? O que será que se espera do futuro da OTAN cada vez mais fragmentada, cada vez mais enfraquecida, ainda que mais financiada? Eu acho que tem questões aí que são importantes, isso faz parte dessa versão ao multilateralismo do Trump, né? A gente começa o programa falando disso, e eu acho que faz parte do que o Trump prometeu para o eleitor americano, né? E assim, você falou da questão do conflito dentro da União Europeia, alguns países, principalmente França e Turquia, e eu fiquei pensando quando a gente estava falando da Ucrânia, no começo do programa, essa mudança do foco, até da cobertura internacional da Ucrânia para Gaza,
e como Gaza está muito mais presente no dia a dia de um norte-americano, né? Os Estados Unidos têm uma comunidade judaica muito grande, além das relações estabelecidas muito mais solidificadas desde a década de 70 com Israel, como a gente já falou em outros momentos. E assim, me parece um pouco que vai ser a postura dos Estados Unidos. O multilateralismo vai depender muito do que afetar a política doméstica. Israel afeta a política doméstica americana, porque tem muitos eleitores, e tem muitos eleitores republicanos que são simpáticos a uma expansão das fronteiras israelenses em Gaza. Agora, a Ucrânia, outros conflitos que possam se desdobrar aí em outras partes do mundo, afetam menos o americano. As comunidades americanas, o número de imigrantes de primeira, segunda geração de outras localidades é menor, né? E aí eu lembro de falar, a gente comentou isso em alguns dos programas lá atrás, dessas zonas de influência, né? A gente falou isso na posse do Trump, de que ele talvez tenha uma visão de mundo de que os Estados Unidos naturalmente vai exercer sua zona de influência em relação ao Panamá, em relação ao Canadá, em relação ao México, estendendo isso à Rússia em relação ao leste europeu, e eu me pergunto, ele vai estender essa mesma cortesia das zonas de influência à China em relação a Taiwan? Porque aí é outra das grandes questões delicadas em relação à soberania de território, porque a China é o principal ator global da Ásia, e aí ao mesmo tempo a China é o principal antagonista, pelo menos do ponto de vista retórico, do governo Trump. A gente entende a China como a principal ameaça externa, né? Então, de novo, eu acho que o multilateralismo aí representado pela OTAN vai depender muito dos interesses domésticos dos Estados Unidos. A política externa americana parece subordinada à política interna. Não que isso seja uma novidade, mas acho que a intensidade dessa subordinação no caso da administração Trump, é mais forte, né? No final do governo Trump, daqui a 4 anos, né? É engraçado, a gente tá no começo, mas tem 20 dias que o cara tá, a gente tá falando um monte de coisa. Já tô pensando, não, o que vai ser desse fim, né? É 1º de março que a gente tá gravando o programa. Mas eu acho que, assim, em questões de cooperações militares, de treinamentos militares, inclusive ano passado teve vários entre Estados Unidos e Japão no Mar da China, e a China fez também, etc. Isso volta e meia toma os noticiários, né? Eu acho que isso vai, e até pelo que sinalizou o novo chanceler alemão, acho que vai acabar se esvaziando, sim, essas grandes alianças, que talvez elas não façam mais sentido mesmo, né? Qual é o valor da OTAN pós-Guerra Fria, de verdade? E aí eu acho que agora os blocos vão acabar fazendo financiamentos militares mais autônomos do que em conjunto, que é o que o chanceler alemão está propondo, né? Ele não está aumentando o financiamento da OTAN ou do Conselho de Segurança Europeu, ele está aumentando a contingência militar alemã. Talvez esse seja o futuro aí. Uma coisa que a Turquia já vem fazendo há uns anos também. A Turquia tem lá seus outros problemas. Cada um por si e Trump contra todos. E Trump contra todos. Então a Alemanha sobe orçamento militar e a Áustria vota na extrema-direita, né? Se eu fosse a Polônia, eu já começaria a fazer as contas. Eu vou parar pra voltar agora.